Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus revelada, andarei com valor para o céu. A paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez gravando a aula da Escola Bíblica Dominical. Neste domingo a aula será transmitida pela nossa web TV, Cristo o Vencedor, em razão da realização da Ceia do Senhor. Então neste domingo não teremos aula presencial por conta da celebração da Ceia do Senhor, a última ceia do ano de 2020. E hoje nós daremos início à aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos e jovens, que tem como tema a revista da fragilidade humana e a soberania de Deus, o sofrimento e a restituição de Jó. Nesse último trimestre de 2020, nós estudamos essa riquíssima lição que fala a respeito do livro de Jó, né? E hoje nós estamos dando início à lição 13, que tem como título Quando Deus restaura o justo. Vimos nas aulas que passaram todas as teologias dos amigos de Jó, né? Vimos a realidade que Satanás existe sim, vimos aí também a lamentação de Jó, vimos várias coisas que é necessário, né? A sabedoria, né? Uma coisa que ficou bem marcada na nossa mente. O que é sabedoria? A sabedoria é o exercício correto do conhecimento. E por isso que esses amigos de Jó pecaram, erraram gravemente em achar que Deus é um Deus ruim. Deus, ele é justiça, mas ele também é amor. E aí nós damos início todas as nossas aulas com a oração. Faremos agora uma oração. Eleve seu pensamento a Deus. Coloque todas as suas ansiedades, todas as suas aflições nas mãos do Deus Altíssimo. Nós entramos na Tua presença, Senhor, para Te render graças. Somos gratos, Senhor, por mais um ano, ao qual o Senhor esteve presente conosco. Mesmo em meio a todo o sofrimento, meio a toda a aflição e luta que nós tivemos, nós temos a confiança que o Senhor está conosco. Ó Pai querido, nos dê um coração submisso e reverente como o Senhor deu para Jó, para que nós possamos, em meio a todas as lutas, fazermos sempre menção do Teu santo nome, Senhor. Ó Pai querido, nos ajuda agora a entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Toma a minha vida em Tuas mãos, usa-me conforme um vaso nas Tuas mãos, Senhor, como ferramenta da Tua obra, Pai. Abençoa meus irmãos, ó Pai, que estarão aprendendo de Ti, dá discernimento, dá entendimento, para que eles possam aplicar tudo aquilo que aqui foi falado, tudo aquilo que aqui foi ensinado, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Classe, vamos agora dar início à lição 13, que tem como título Quando Deus restaura o justo. Temos no nosso texto áureo, no livro de Jó, no capítulo 42, verso 10. Este é o último capítulo do livro de Jó, 42, verso 10. Vamos fazer a leitura? Texto áureo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro, tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó 42, verso de número 10. A nossa verdade prática diz assim: a restauração do ser humano acontece em
em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Aqui, amados irmãos, tem um grande ensinamento, que quando nós recebemos a bênção do Senhor, nós não somos abençoados porque nós somos bonitinhos ou porque somos super crentes. Não. Deus nos abençoa porque Ele é amor e misericórdia. Muitas das pessoas têm tentado se enganar em tentar fazer como Jó fez na lição de número 11, que ele tentou se justificar a Deus, e ali o jovem Eliú chegou a falar para ele: Jó, você está assim porque você está pecando contra o Senhor, você está falando, você está tentando se auto-justificar. E que nós, nessa manhã, possamos aprender que tudo aquilo que nós façamos não é alvo da bondade e da misericórdia de Deus. Nós não seremos salvos pelas nossas obras, nós seremos salvos pela nossa fé. É assim que Deus quer, que Ele quer um coração verdadeiro, que o ama, não por aquilo que Deus faz, mas sim por aquilo que Deus é. E o nosso Deus é um Deus de amor e um Deus de misericórdia. E é isso que nós temos que aprender com o livro de Jó, principalmente nesse último capítulo, porque as bênçãos de Deus veio sobre a vida de Jó. Percebam que no textual fala que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Então, nós devemos aprender como o livro de Jó fala. E ainda, nós devemos aprender que as bênçãos do Senhor virá porque Ele é bom, e não porque nós merecemos, ou melhor, nós não merecemos nada. O que nós merecíamos era a cruz que Jesus suportou por nossos pecados. Esse era o nosso mérito. Mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus é infinita e eterna, que nos alcançou. E garanto a você, se você está me assistindo nessa manhã, é porque a misericórdia de Deus te alcançou, pois você acordou e Ele colocou o fôlego de vida no seu pulmão, e você está aí, para a honra e a glória do nosso Senhor. Vamos agora à nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se no capítulo 42, do verso 1 ao 17. Todo o capítulo, a leitura bíblica é todo o último capítulo do livro de Jó. E diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei e eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor diz a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo orará por vós. Porque deverás a ele aceitar, ou melhor, porque deverás a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim
o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Beliade, o Suíta, e Sofá, o Namanita. E fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheciam, e comeram com ele o pão em sua casa, e se coederam dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e a terceira Querem Apurquê. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e filhas e filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Aleluia! Coisa maravilhosa é o que Deus fez na vida de Jó. E aqui a primeira coisa que nós temos que entender é a submissão e a reverência de Jó. Pois do capítulo 38, 39 e 40, Jó chega a falar besteiras para Deus. E ali ele, reverentemente, em submissão, ele caindo em si, ele viu que ele era ignorante, que tudo aquilo que ele tinha falado ao Senhor era abominação. E aí ele fala, no verso 2, ele fala assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aqui Jó faz menção que Deus está no controle de todas as coisas e que nada do que Deus planejou pode ser frustrado. E mais adiante ele diz que ele não o conhecia a Deus apenas de ouvir, e aí ele se maravilha quando ele vê o Senhor. E muitas das vezes, amados irmãos, a gente está vivendo como Jó. A gente somente ouve falar de Deus e nós não vivemos com Deus para o conhecê-lo e vê-lo. Deus tem se manifestado de forma maravilhosa nesses últimos períodos, principalmente no período da pandemia, ao qual nós estamos vivendo a separação, o distanciamento, medidas cautelares de preservação da vida, e muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus na nossa vida. Muitas das vezes o sofrimento que Deus está fazendo você, eu, nós passarmos, não é para a punição como aqueles amigos de Jó falaram, mas sim para o aperfeiçoamento da sua fé, da minha fé, da nossa fé cristã. Que nós possamos aprender com Jó, que nós devemos sempre lembrar que Deus está no controle de tudo. E aquilo que Deus planejou para mim e para a tua vida não pode ser impedido por luta nenhuma. Apenas creia em Deus, confia no Senhor, e no demais tudo Ele fará. Assim diz a palavra de Deus. E aqui, amados irmãos, uma lição que eu tiro perfeitamente. Vocês vejam como Deus é.
Os amigos de Jó puniram Jó tremendamente, falaram coisas absurdas a respeito de Jó. Mas aí Deus, uma maravilhosa graça, fala para eles: olha, vocês pecaram, falaram besteira sobre mim, agora peguem e vão ofertar sacrifícios em favor de vocês, e o meu servo Jó vai orar por vocês. E aqui nós tiramos um grande ensino: nós devemos orar por todos aqueles que nos fazem mal. Devemos orar por todos aqueles que falam mal de nós. Devemos orar por aquelas pessoas que têm inveja de nós. Devemos orar, sim, pois nós somos abençoados para abençoar. Nós somos perdoados para perdoar. Aqui é um grande ensino de ser cristão, igreja. É um grande ensino, pois só sendo crente não basta. Nós devemos viver o Evangelho. Nós devemos não ter só um conhecimento teórico de Deus. Nós devemos conhecê-lo primeiramente. Assim como Jó falou, que ele só ouvia falar sobre Deus, mas agora ele via Deus. Os olhos deles o contemplavam. E aí ele fala: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Maravilhosamente, nós quando vemos Deus no agir das nossas vidas, nós ficamos alegres. E aí a maior lição que nós tiramos desse capítulo é que a bênção de Jó só chegou quando ele foi orar pelos inimigos. Quer ser abençoado? Quer ter a bênção da restituição, ou melhor, da restauração? Comece orando por aquele que te faz mal. Comece orando por aquele que te ataca. Comece orando por aquele que falou mentiras acerca de você. Assim, Deus restaurará a sua fé. E aí você vai enxergar que Deus está contigo. Amém? Então, nós temos aí um objetivo geral, que é mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Deus se alegra, o amor de Deus é que nós sejamos prósperos. Mas, amados irmãos, entendam que a prosperidade a qual aqui nós estamos falando não é só bens, mas é a fé. Nós possamos ser prósperos em fé, ganhar almas para Jesus, confiante em que Jesus está conosco. Isso é prosperidade. E aí nós temos os objetivos específicos, que é sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Isso aqui mostra a humildade. Nós devemos ser humildes. Nós devemos aprender que quando Deus nos exorta, nós temos a obrigação de reconhecer que nós estamos errados e que Deus está nos educando, pois Ele educa, Ele repreende a quem Ele ama. E você, eu, nós somos filhos, e um pai ama os seus filhos, mesmo na repreensão. Muitas das vezes nós não vamos entender hoje o porquê que Deus está nos repreendendo, mas passado algum tempo nós vamos ver a mão do Senhor estendida sobre nossas vidas, e aí nós vamos lembrar que aquele sofrimento foi para um crescimento, pois crescer dói. Crescer dói. Destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. Muitas das vezes nós temos que ser espiritual. Muitas das vezes nós estamos vivendo na carne. E é muito difícil isso. O livro do profeta Oséias mostra como Deus é bom. E se nós somos crentes em Jesus, se nós somos imitadores de Cristo, nós devemos perdoar os nossos inimigos e não sair por aí tentando fazer justiça com as próprias mãos. Comentar, o terceiro objetivo específico é comentar sobre o último estado de Jó e as suas implicações positivas para o entendimento do livro.
Então é necessário que nós aprendamos o último estágio de Jó. Qual era o último estágio de Jó? O arrependimento. Ele estava arrependido por tudo aquilo quanto ele tinha falado contra o Senhor. E aí percebam que ele não, em momento algum, ele blasfemou contra o Senhor. Sim, nós vimos no decorrer das lições que até a paciência de Jó teve limite, pois quando ele se viu derrotado, ele quis amaldiçoar o dia do seu nascimento, mas ele nunca blasfemou contra o seu Deus, pois essa era a intenção de Satanás, fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Então a introdução da nossa revista, ou melhor, eu fiz uma anotação aqui que eu quero passar para a classe. Jó nos ensina a confiar em Deus, que conhece os resultados que tem proposto e que tudo ele tem o controle. Deus tem um propósito nas nossas vidas e Ele está no controle de todas as coisas. Para que nós possamos acreditar nisso, é necessário que nós sejamos submissos, reverentes e tenhamos fé. Se você quiser ser como Jó, terá que ter essas 3 características para que a sua vida seja restaurada, assim como a de Jó foi, é necessário. Então, no capítulo 42, a lição aí que nós vamos ver, infelizmente, o sofrimento é inevitável. E, portanto, não é possível escolher não sofrer, mas é possível escolher como reagir ao sofrimento. E isto o que aprendemos com o livro de Jó, nos últimos capítulos do seu livro. Ele nos ensina que Deus se revela na dor e que o que aprendemos quando sofremos traz um novo entendimento sobre o Criador e sua criatura. Então, meus amados irmãos, nós devemos lembrar quão pequeno nós somos. Amém? A introdução da revista diz assim: nesta última lição voltaremos, ou melhor, trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Então, amados irmãos, nós temos que entender uma coisa: com Deus não há retribuição. Deus não retribui nada. Deus não compensa nada. Deus restaura. É assim que nós temos que aprender. Pois muitas das vezes, já como no comecinho da aula eu já disse, nós não seremos salvos pelas nossas obras, porque seria muita leviandade nossa pensar que nós podemos barganhar com Deus. Ó Senhor, eu estou em pecado, eu vou fazer isso aqui, o Senhor restaura a minha vida. Não é assim, amados irmãos. Então, a restauração de Jó só se deu quando ele se humilhou, e o melhor, quando ele intercedeu pelos seus amigos. E perceba aqui que nós temos o exemplo de Cristo na vida de Jó, pois quando Deus manda os seus amigos irem ter com ele, e para que ele orasse, ele podia muito bem falar: não vou orar, vocês que se virem com Deus. Deus não falou que vocês erraram, agora o problema é de vocês com Deus. E Jó não fez isso. Jó não virou as costas, muito pelo contrário, ele foi obediente até o fim, e obedeceu a Deus e orou pelos seus amigos. Que amigos são esses, né? Quem tem amigo desse não precisa de mais nada. E durante toda a provação, ele se manteve íntegro, e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, Deus restaurou de forma grandiosa. Esse ponto da lição aqui, meus amados irmãos, mexe muito comigo, pois diante de tanta luta qual nós vemos passando nos últimos dias, a gente fica a pensar: será que Deus está mesmo conosco? Será que todo esse sofrimento o Senhor não vê que eu estou sofrendo? E aí a gente chega a cometer o pecado de Jó.
de falar: Senhor, mas eu estou na tua casa, Senhor, mas eu estou jejuando, Senhor, mas eu estou nas consagrações, eu estou nos cultos, eu estou fazendo a tua obra, e o Senhor não me ouve, o Senhor não faz. Meu amado irmão, minha amada irmã, e jovens que nos assistem, quando nós passamos por provas na escola, o professor fica em silêncio. Alguém já viu, enquanto nós estamos fazendo prova, o professor responder as questões? Não vemos. É assim que Deus faz. E para que serve isso? Para o teu aperfeiçoamento, para o teu crescimento espiritual, para a edificação de Cristo na tua vida. Aleluia! Creia nisso. E aí sim, você vai ser uma mulher com mais fé, um homem com mais fé, e vai aprender que você é a criação e não o Criador. A humilhação de Jó, primeiro tópico aí, diz assim: os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expõe a Jó a sua onipotência na criação e na sapiência de preservá-la. Jó convenceu os seus próprios questionamentos, Jó se convenceu que os seus próprios questionamentos eram injustos. Aí aqui nós vemos o arrependimento, pois é como Jesus nos ensina através da parábola do filho pródigo. E caindo em si, muitas das vezes a gente não quer cair em si. Muitas das vezes a gente quer viver o que nós entendemos ser justo para nós. E paramos de fazer o que mais é necessário para o crente: exercitar a fé. Pois foi pela fé que nós fomos salvos. Foi pela fé em ouvir a palavra de Deus. E este livro aqui que nós temos disponível para nós, a Bíblia, ela tem várias histórias que exercitam essa fé. Então, o dia que você estiver fraco na fé, meu amado irmão, minha amada irmã, busque a palavra de Deus, pois Deus vai falar contigo. Pois quando você lê a palavra de Deus, você ouve a voz do Criador. Então, é necessário que nós possamos aprender que quando nós nos convencemos dos nossos pensamentos errados, nós somos abençoados por Deus. Pois, se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Se você não é Deus, você não pode questionar Deus. É isso que a revista está nos ensinando. A humilhação de Jó foi porque ele entendeu que ele era criatura, que tudo aquilo que Deus falou com ele, Deus nesses capítulos que antecedeu a este que nós estamos lendo agora, Deus chega a perguntar para ele se foi ele que fez a terra. Onde tu estava quando a terra foi criada? E aí você quer questionar Deus? Existe um louvor, eu não vou entrar nessa seara do louvor, mas só para vocês entenderem, que chega ao ponto, se você não está contente, vai perguntar a ele: meu irmão, Deus é soberano, nada pode ser questionado. Soberania é o governar sem ser questionado. Deus é soberano, ninguém pode questionar a Deus. E Jó teve esse pensamento injusto de querer questionar a Deus, e aí ele se convenceu que os seus próprios questionamentos eram injustos. Ninguém pode questionar a Deus. Nós devemos obediência. Decisão não se discute, se cumpre. E Deus tinha decidido que ele passaria por sofrimento e no final Deus teria uma boa obra para fazer na vida de Jó, a qual nós devemos aprender muito, muito mesmo. O segundo subtópico fala sobre a reverência e a submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama: bem sei eu que tudo podes. Esse versículo demonstra a atitude de reverência e submissão diante de Deus, pois ele percebe
que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar a sapiência de Deus. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. E aqui fica a lição para nós. Como eu falei, sabedoria é o exercício correto do conhecimento. Se você não conhece, você é um tolo. E aí, quando nós aplicamos o que nós não conhecemos de forma errada, nós cometemos tolices. Não somos sábios. E o Senhor tem dado para nós todos os dias a oportunidade de sermos sábios. Leia a Bíblia, faça uma oração, pois aí sim você será mais sábio, porque você vai conhecer esse Deus. Através de todas as histórias que contém na Bíblia, você vai ver que esse Deus, ele é justo, mas ele é riquíssimo em amor e misericórdia. E foi esse os erros dos amigos de Jó, pois eles conheciam só a justiça de Deus e se esqueceram que na sua soberania nunca será maior do que o amor e a misericórdia. Então, assim Jó, caindo em si, mostrou a sua submissão, viu que estava errado e viu que era tolice, pois tudo que ele tinha aprendido sobre Deus, ele não aplicou. E aí Jó demonstra não ver mais injustiça nas ações de Deus. Então, amado irmão, eu sou até suspeito para falar. Os dias atuais na minha vida, da minha família, não têm sido fáceis. Mas nós não vamos questionar o porquê Deus chegou a levar a vida do meu sogro, ou porque eu tive que passar por um procedimento cirúrgico, ou porque minha esposa está passando por toda a batalha num procedimento cirúrgico, em seu ministério. Mas nós sabemos que tudo que nós estamos passando nessa terra é para aperfeiçoamento, para que nós possamos adentrar aos portões celestiais, pois ser justificado não garante o passaporte para entrarmos no céu, amado irmão. É necessário que nós tenhamos fé em Deus. Amém? O subtópico 3 diz assim: uma experiência viva com Deus. Aqui é a parte mais interessante dessa lição. Muitas das pessoas vivem 30, 40, 50 anos dentro da igreja e ainda não tiveram um encontro sobrenatural com Deus. Ainda não conhecem esse Deus, assim como Jó. Não estou fora da casinha, como eu costumo dizer. Estou dentro da matéria. Não estou preenchendo nenhuma lacuna. Eu estou falando que muitos dos crentes ainda não conhecem a Deus. Ouvem falar de Deus, mas não o conhecem. E foi isso que Jó falou: meus ouvidos ouviram, mas agora os meus olhos te veem. Você quer ter a oportunidade de ver a Deus? Reconheça que você veio do pó. Não queira ser o melhor de todos, queira ser o menor de todos, pois é isso que Cristo coloca no nosso coração nesta manhã. Para que nós possamos aprender de Deus, é necessário que nós nos diminuamos, nós sejamos humildes, ao ponto de reconhecer que nós não somos nada. E aqui é essa a oportunidade que Deus nos dá, de ter uma vida com Deus, uma experiência. Agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Essa experiência mudou-lhe a forma de ser. Segundo o teólogo Roy Zuck, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele conhecia por meio de uma experiência pessoal.
Ah, professor, como é que eu consigo isso? Peça a Deus, ore a Deus, para Ele lhe propor uma experiência com Ele. E aí você vai reconhecer que você é criatura, você vai reconhecer que você é dependente de Deus, e você vai reconhecer que nenhum dos teus esforços são capazes de mudar os planos de Deus. E é isso que Jó tem falado ao Senhor. Fala que Ele está no controle, que todo questionamento, por que eu estou passando por isso? A primeira pergunta que você deve fazer é para quê? E o Espírito Santo vai te responder: para o aperfeiçoamento da tua fé. Esse é o motivo do sofrimento, para pedagogicamente Deus poder trabalhar na sua vida de forma que você não pereça e você reconheça que Ele é Deus. Então, quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos os nossos achismos. Vejam que interessante. Em vez de você ficar perguntando por quê, e aí você vai ter resposta do que você acha, de hipóteses, como os amigos de Jó fizeram. Foram todos achismos. Eu acho que você está passando por isso, eu acho que é isso. E eu tenho o costume de falar assim, falo muito isso em casa para os meus filhos e para minha esposa: eu não acho porque eu não perdi. Eu só acho que eu não perco. Eu não perdi nada para achar. Ou eu sei ou não sei. Ou eu creio ou não creio. Esse negócio de achismo é falta de sabedoria. E nós já aprendemos que a sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Então você quer saber? Conheça. Conheça e aplique de forma corretamente, para você não ser um tolo, como os amigos de Jó foi. Então, eu acho que é isso, eu acho que aquilo não existe. Você tem que saber, e o saber vem do conhecer. Conheça primeiro, para depois você falar, para não cometer nenhuma tolice. E foi isso que Jó falou. Pois confessamos a nossa miséria, pois Jó falou: no pó e na cinza. Rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia. Deus é glorificado em todas as áreas da nossa vida. Segundo tópico diz a respeito da intercessão de Jó. A ira de Deus. O Senhor volta-se para ele e faz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Demonstraram, ou melhor, essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiram de premissas falsas. Olha o achismo aí. Viu como uma coisa está interligada com a outra? Eles achavam que sabiam, mas eles não sabiam. E aí, eles apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Ele se humilhou a respeito das suas falas precipitadas, que revelavam o orgulho e a falta de bom senso. Em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta dos pecados cometidos antes do atual sofrimento. Então aqui, amados irmãos, a gente aprende o seguinte, que muitas das vezes nós agimos de forma errada porque nós nos precipitamos. E aí, quando nós nos precipitamos, mostra que nós somos orgulhosos. Ah, não vou fazer mais isso, porque eu entendo que é isso. Ah, eu não faço mais isso, eu não falo com fulano. Isso tudo é precipitação. Mostra que você está orgulhoso, está cego, porque o orgulho é uma cegueira, porque nós conseguimos enxergar só o nosso próprio umbigo. E nós devemos enxergar muito mais adiante do que o nosso horizonte. É isso que Deus nos propõe. Nós possamos enxergar além do nosso horizonte e não viver olhando só para nós. O segundo subtópico diz assim:
O pecado dos amigos de Jó. O pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça, mas limitar o seu poder soberano. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça, e não uma forma de punição. Paulo corrobora esse princípio quando diz que não foi concedida a graça de padecermos por Cristo, e não apenas cremos nele. Nisto, os amigos de Jó pecaram, e por isso precisavam da intercessão do homem de Uza. Que interessante, né, irmãos? Como Deus faz. Deus faz com que aquelas pessoas que nos atacaram, que nos humilharam, venham aos nossos braços solicitar uma intercessão. E aí aqui mostra mais uma vez que nós não podemos ser orgulhosos, que nós devemos ser humildes de coração, que nós possamos, nas nossas orações, não apresentar apenas as nossas súplicas, mas que nós possamos interceder, principalmente por aqueles que nos acusam, principalmente por aqueles que querem o nosso mal. É assim que Jesus nos ensinou, e é assim que nós devemos imitar aquele momento na cruz, ao qual o Senhor Jesus perdoou todos aqueles que o fizeram mal, e ainda perdoou aquele ladrão que reconheceu que necessitava de um poder intercessório de Jesus. E é assim que nós seguimos avante. A oração de Jó, terceiro subtópico do tópico 2. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que este interceda por eles. Esse episódio mostra que uma teologia errada evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam que Deus, de forma enérgica e sincera, mas errada. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. Grave isso, irmãos. O teu sofrimento não é punição de Deus na tua vida, e muito menos. Aprendam essa lição. Quando você vê um irmão seu sofrer, não façam como os amigos de Jó. Não fale que ele está sofrendo por conta disso, daquilo. Se Deus está fazendo a pessoa passar por um sofrimento, é o trabalhar de Deus na vida daquela pessoa. Seja humilde e reconheça que todos nós somos criaturas, não somos criadores. E nós nunca vamos entender o propósito de Deus na vida minha, na sua e dos nossos irmãos. Então é necessário que nós aprendamos que o sofrimento do patriarca não veio como punição, mas como provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e o seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Então aqui nós aprendemos que quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos que nós somos criaturas, o Senhor nos aprova. E é essa a lição que nós vemos aqui. Agora, esse homem, outrora acusado de pecador, o socorre, ou melhor, acusado de pecador pelos seus amigos, agora socorre-os por meio da oração. Vejam que coisa, né? A gente costuma dizer que o mundo é redondo. Uma hora nós estamos em cima, outra hora nós estamos embaixo. E eu costumo dizer, cuidado quando você estiver lá em cima, para não cuspir em quem está embaixo. Porque outra hora você vai estar embaixo e aquele que foi cuspido estará lá em cima. E aí aquele que foi cuspido vai orar para te abençoar, pois ele é humilde de coração. E toda a humilhação que ele passou na terra só serviu para o aperfeiçoamento. É isso, meus irmãos. A lição aqui é muito clara. Se você quer ser restaurado da sua fé,
você quer ser aprovado por Deus, seja humilde, seja submisso, seja perseverante, pois a perseverança vai vir pela fé. Amém? Terceiro tópico, estamos chegando ao fim. Terceiro tópico diz assim: a restauração de Jó. A restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não uma retribuição. Prestem muito bem atenção aqui neste ponto da lição. No início da aula eu já falei isso, mas é necessário que nós aprendamos verdadeiramente. As bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não temos como barganhar com Deus. Deus não retribui, Deus não compensa. Olha, meu filhinho está orando, eu vou dar o que ele está pedindo. Não, Deus nos dá a sua bênção porque Ele é bom. Deus nos dá a sua bênção porque Ele é amoroso. Deus nos concede a bênção porque nós somos miseráveis pecadores e Ele é misericordioso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender. Ora, muitas das vezes a gente vê maravilhosamente, nós estamos vivendo esse período de pandemia e o Senhor não tem deixado faltar nada aos seus. Mas o que nós não podemos pensar é que se nós estamos recebendo as bênçãos, é porque nós somos crentes. Não, amado irmão, se você está recebendo, se Deus não deixou faltar o pão na tua casa, é porque Ele é amoroso, é porque Ele é bondoso, é porque Ele é misericordioso, e não é porque você é bonzinho, não é porque você é um homem de Deus, ou você é uma mulher de Deus, ou você é um jovem de Deus. Não, Deus está entregando a bênção diariamente na tua vida, porque Ele é bondoso, porque Ele é amoroso, Ele é misericordioso, porque se Ele fosse como nós somos, Ele fecharia a torneira e você não receberia nada, pois muitas das vezes nós somos como os Eliús, os Elifaz, os Zofaz, nós somos soberbos, nós somos pessoas que não conhecemos a verdade, e é por isso que nós devemos nesta manhã aprendermos a verdade, e a verdade nos diz que Deus não retribui nada, Ele restaura. Aleluia, Ele restaura a tua vida, Ele restaura os teus propósitos, Ele restaura o teu negócio, Ele restaura o teu casamento, Ele restaura a tua relação com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido, mas Ele não faz isso porque você está orando, está jejuando, ou porque você faz algo na casa do Senhor. Não, Ele não faz isso porque você é um crente bonzinho. Ele faz isso porque Deus é bom. Jesus já falou, bom é Deus. Então, se você se acha um bonzão, uma bonzona, meu irmão, você está sendo como os 3 amigos de Jó, todos, pois você ainda não conhece ao Deus que você está servindo. E nessa manhã, Deus está falando contigo, para que você seja humilde. Humilhe-se na presença de Deus. Persevere na fé. Busque ao Senhor em oração e leitura bíblica. E aí você vai conhecer a Deus. Vai se humilhar verdadeiramente. E vai aprender como Jó. Amém? Então, a restauração, ela diz assim: a lição moral e espiritual do livro de Jó é que Deus abençoa os homens porque os ama, e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece a barganha espiritual. Olha que coisa maravilhosa para você aprender, para você anotar aí na sua Bíblia. Vou repetir, embora esteja na lição, mas isso aqui moveu meu coração de tal forma que ontem eu chorava ao entender o que Deus quer na minha vida. A lição moral e espiritual do livro de Jó
é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos em troca de favores, em que prevalece uma barganha espiritual. O segundo subtópico diz assim: a restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões sociais e material. Ele suportou sozinho o que pensavam ser o julgamento de Deus. A hora de voltar, agora, meus irmãos, é a hora de voltar ao convívio social e desfrutar tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. Amados irmãos, reflitam nesse livro de Jó. Riquíssimos ensinamentos nós tiramos. E aqui nós vemos que quando nós vemos que nós não temos o controle de nada, que quem está no controle é Deus, que nós não podemos fazer nada se não for mediante a vontade de Deus, assim nós conseguiremos compreender verdadeiramente a esse Deus ao qual nós servimos. Chegamos à conclusão. A conclusão da revista diz assim: chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, aleluia, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isto não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Aleluia! Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. O Jó provou que o diabo estava errado e que Deus sempre estava certo. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, nos ensinando cada dia mais a ter um coração submisso. Lembrando que em 2020 esta pandemia veio para sacudir a igreja, veio para mostrar quem realmente tem fé em Deus e quem nunca acreditou na sua palavra. Que nós que estamos aqui aprendendo de Deus neste domingo, nesta manhã, possamos aprender com Deus e sairmos cada vez mais crentes. E o crente, amado irmão, não é só crer em Deus, é crer que nós não somos nada, que nós somos pó da cinza, que nós não merecemos nada do que temos, pois o Senhor é misericordioso. O livro de Jó nos ensina que Deus, Ele é amor, que Ele é soberano e que Ele é riquíssimo em misericórdia. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a classe Abraão, a classe Sara e a classe Heróis da Fé. Que Deus em Cristo Jesus nos guarde por mais um ano, chegando agora ao final deste ano 2020, ao qual foi um ano muito pesaroso pela separação e pelo distanciamento, mas um ano que Deus nos provou a sermos crentes, a confiar na sua palavra, a meditarmos mais nas suas escrituras e aprender a permanecer fiel e a ensinar a verdade e a fé. Esses são os votos a todos os professores
da Escola Bíblica Dominical, que nós possamos mantermos fiel a Deus e ensinar a verdade da fé. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, misericordioso és tu, Senhor. Ó Senhor, reconhecemos que sem ti nada somos e nós desde já te rendemos graça por tudo isso que o Senhor nos ensinou nesse trimestre. Ó Pai, que nós possamos ser como o teu servo Jó, que mesmo sofrendo toda a aflição no corpo, reconheceu que estava errado. Que nós possamos reconhecer os nossos erros, nos humilharmos perante a Ti, para que nós possamos receber de Ti a restauração das nossas vidas. E assim, Pai, nós pedimos que as Tuas bênçãos estejam estendidas sobre a vida de todos que estão assistindo essa videoaula. Abençoa, Senhor, a nossa liderança. Alegramos-nos, Senhor, por chegar ao último dia do ano e termos entre nós o nosso pastor. Graças nós te damos pela maravilha que o Senhor fez na vida dele, pela restauração da sua saúde, meu Pai. Continua abençoando o teu servo a continuar conduzindo o teu rebanho, Senhor. Estenda as tuas bênçãos sobre a vida dele e o seu lar. Abençoa todos os pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores e cooperadoras da tua obra. Fica com cada um dos dirigentes das tuas congregações. Guarda, Senhor, para que 2021 seja um ano da vitória. E lembrando, Senhor, que nós queremos mais de Ti, mais do Teu Espírito Santo, que nós sejamos renovados, que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, para que em 2021 nós possamos enfrentar todas as dificuldades, pois nós sabemos que não será fácil a nossa caminhada cristã, pois o Senhor mesmo diz que não será fácil a nossa caminhada, mas valerá a pena te seguir até o fim, pois o Senhor está pronto para honrar aqueles que seguem e servem prudentemente ao Senhor Jesus Cristo. Pai, perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados, tira tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Lava nossas vestes para que no grande dia nós possamos nos apresentar a Ti com as nossas vestes mais brancas do que a alva da neve. Ó Pai querido, abençoa os nossos lares. Fica conosco, Senhor. Agora nos despede em segurança e nos conduz segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a classe até 2021, em nome de Jesus. Quero dar-te valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quer que um dia receba no céu a coroa